as falsas doutrinas e os falsos crentes. Como corrigi-los? Que título pesado, né, igreja? Mas será que existe nesta geração falsas doutrinas e falsos crentes? Se a Bíblia relata, é porque existe sim. E a doutrina muitas vezes ela é vista com os olhos condenativos, né? Muitos são aqueles que, mesmo dentro da igreja, condenam a doutrina. E na vida do cristão existe sim doutrinas, mas existe diferença entre doutrinas humanas e doutrinas da palavra, e doutrinas que são criadas pelo homem com o objetivo, né, de conservar a igreja, ou às vezes de proteger também a igreja. São bem-vindas, né, igreja? Mas a doutrina não salva. O que salva é a autenticidade, igreja, do coração. O que salva é a mudança deste mundo para o reino de Deus, ou seja, é a conversão, é o arrependimento, é a transformação através da palavra. Porque quem recebe a transformação ou almeja a transformação através da palavra, essa pessoa ela não está preocupada com doutrina, não, porque ela tem um objetivo de alcançar melhorias, mudanças, ou seja, se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então, na vida deste, a doutrina, ela acaba sendo até mesmo algo muito simples para aquilo que ela almeja. E esse tem que ser o nosso objetivo. O nosso objetivo tem que ser uma transformação contínua. Nós não podemos achar que já chegamos ao ponto de não aprendermos mais, de achar que não precisamos mais de ensinamentos, de instrução. Pelo contrário, a cada dia nós temos que se diminuir mais para que o Evangelho de Cristo cresça mais ainda na nossa vida. Aquele que acha que não precisa de mais instrução, ele começa a regredir. Uma pessoa que chega a um ponto, um degrau da vida, e ela acha, olha, eu não preciso mais de outro degrau na minha vida, ela começa a descer, sabia? Porque vai chegar um momento que ela, naquele degrau, não vai ser mais suficiente para ela. E como ela tomou uma decisão que não iria mais subir degraus, ela começa a descer. Então, todos os dias nós precisamos aprender. E a palavra de Deus renova a nossa vida todos os dias. Amém, igreja? Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos os perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Olha aí, a Bíblia diz que o testemunho, ele fala muito, né? O nosso testemunho. Às vezes a gente pede aqui, olha, quem vai contar o seu testemunho? Mas é claro que uma reunião não é suficiente para você contar o seu testemunho. Um dia não é suficiente para você contar o seu testemunho, porque o seu testemunho, o nosso testemunho, está sendo construído todos os dias, igreja.
E como é importante o testemunho. E sabe que um pastor, uma missionária, obreiros, aqueles que fazem a obra, se não dão um bom testemunho na cidade, ou seja, a obra sofre, o povo se escandaliza. Mas essa responsabilidade é somente daqueles que fazem a obra? Claro que não. Uma pessoa cristã, se ela não dá um bom testemunho, ela prejudica não somente a vida dela, mas também a vida de outros também. Porque todos nós influenciamos, né, igreja? Nós estamos vivendo aí num tempo onde muitos se colocam como influencers, né? Ou seja, influenciar outras pessoas. A gente percebe que muitos desses influencers não têm nada para passar de bom, infelizmente. Tem pessoas aí que se colocam nessa posição e tem influenciado, por exemplo, as pessoas a se destruírem, infelizmente. E o que Deus espera do seu servo? Que nós venhamos influenciar de uma forma que aquela pessoa que esteja observando o nosso testemunho venha ter vontade, desejo de também seguir esse caminho, que é o caminho de Jesus. Ou seja, através do nosso testemunho. Por isso que a palavra diz aqui, recomenda estas coisas. É uma recomendação, igreja. Dá testemunho solene, ou seja, sempre. O nosso testemunho não pode ser somente aqui dentro da igreja. Aonde nós estivermos, nós temos que dar o testemunho a ponto das pessoas, antes mesmo de nós se apresentarmos, elas perceberem: olha, eu percebi que você é cristão. Eu percebi através do seu testemunho que você é diferente. Olha que coisa boa, né? Que maravilha. Você não precisou falar de doutrina, de religião, mas o que se vê hoje, infelizmente, igreja, aonde muitas religiões elas lutam para manter uma doutrina, porém o testemunho tem desagradado a Deus e tem desagradado aqueles que observam também. Infelizmente, as notícias que a gente tem visto hoje são notícias terríveis. Essa semana mesmo, no estado aí do nosso país, estava lá o noticiário assim escrito: pastor mata adolescente. Falei, meu Deus do céu, mais um, né? Mais um, igreja. E aí eu lendo a história lá, uma adolescente, uma criança que frequentava a igreja. Mas aí eu fui, né, me aprofundando. A igreja desse pastor, né, já estava fechada há 2 anos. Então ele não era mais pastor. Mas olha como a mídia trata, né? Para quê? Para chamar atenção. Pastor mata adolescente. E a gente foi, 2 anos já fechado a igreja, não é mais pastor. Mas o mundo usa isso para quê? Para escandalizar a igreja. Ou seja, para tirar o bom testemunho, o exemplo que outros podem dar. Aí aqueles que lê a reportagem, aí vai falar, tá vendo? Eu vou fazer o que na igreja? Eles não querem nem saber de se aprofundar, eles não querem nem saber do que se trata. Não, eles vão ler o título e vão falar, por isso que eu não vou para a igreja. Está vendo aí? Os da igreja estão pior do que os do mundo. Mas não é assim. Ou seja, nós sabemos que não é assim. Você sabe e conhece o seu sacrifício, a sua intimidade, o quanto você tem, né, perseverado, lutado para manter esse testemunho,
Para você ver o quanto que é difícil manter o seu testemunho, igreja. Porque por mais que você faça as coisas corretas, alguém sempre vai tentar te denegrir a sua imagem. Alguém sempre vai tentar jogar o seu nome na lata do lixo. Por isso que o testemunho é muito importante. Muito importante. Este mesmo que estava aí no noticiário não tinha testemunho negativo, um testemunho que não era de cristão, mas foi lá titulado, ou seja, para atingir quem? Para atingir a gente, para atingir a igreja. Então o mundo trabalha para nos destruir a todo instante, e não somente aqueles que fazem a obra, mas toda a igreja como um todo. Você vê que a munição do mundo parece não se acabar, porque quando falta alguma coisa para eles usar como arma, eles vão lá e criam uma situação para tentar nos atingir. Então a única coisa que vai conseguir combater isso aí é o seu testemunho, porque as pessoas vão falar: não, mas tem pessoas e pessoas. Vai ter alguém que não, mas olha, esse aí com certeza não era pastor, e nunca foi, nunca foi, para chegar a esse ponto, nunca foi. Então o testemunho, igreja, ele é muito importante. Tem situações, por exemplo, que a pessoa era enviada a determinado lugar só para dar um bom testemunho e apagar os testemunhos negativos que estavam naquele lugar. Nós somos exemplos disso. Várias vezes nós somos enviados para lugares só para apagar o testemunho negativo que outros deixaram. Então olha a força do testemunho da sua vida. No versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha aí, procura apresentar-te a Deus aprovado. Às vezes o ser humano ele não se dá conta o quanto que é importante a pessoa estar bem diante de Deus. E bem, que eu falo assim, é procurar o que? Obedecer. Uma pessoa que anda na desobediência, no pecado, na mentira, no engano, ela não está enganando a Deus, ela está enganando a si mesma, E as orações delas não serão atendidas, infelizmente. A Bíblia diz que as iniquidades do povo é que faz separação entre o povo e Deus. A oração bate no muro da iniquidade e volta. E a pessoa: mas eu não entendo, eu oro, eu clamo, eu faço de tudo, mas o testemunho não tem agradado a Deus. Nós temos que agradar principalmente a quem? A Deus, igreja. Infelizmente, hoje, na geração que a gente vive, tem um monte de pessoas procurando agradar a outras pessoas e andando no caminho contrário para agradar a Deus. A Bíblia diz que nós temos que se apresentar o quê? Aprovado, diante do Senhor, como obreiro que não tem como se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí eu te pergunto: é só o obreiro que tem que conhecer a palavra? Não. É uma referência que a palavra de Deus está nos dando. O obreiro tem que conhecer, mas o membro também tem que conhecer. Todos nós, igreja, temos que conhecer a palavra. Por quê? Como que nós vamos lutar, sendo que a espada, que é a palavra, a gente deixa de lado? Como que a gente vai vencer o inimigo ou as ofensas, aquilo que tem acontecido neste mundo, se nós não manejarmos a palavra, ou seja, não segurarmos a palavra? Manejar o que? Está nas mãos, está conosco. Manejar.
A palavra tem que estar na sua vida, porque senão o testemunho ele vai ser fragilizado. Por mais que você se esforce, você não tem como se defender, e alguém vai tentar tirar de você ainda aquilo que te resta. Como que eu vou guardar alguma coisa se eu não tenho o instrumento para proteger esse algo, né? Ou seja, tem que ter a palavra. A palavra, ela tem que estar em nossa vida. Nós temos que meditar de dia e de noite. Imagine se hoje fossem apagadas todas as palavras da Bíblia. E aí? E agora? Não tem mais Bíblia. Como é que vai ser a nossa vida? Não, mas a Bíblia tem que estar em nós. A palavra de Deus tem que estar em nós, né? Imagine se entra uma lei aí e um governo mundial fala assim: ó, pode recolher todas as Bíblias do mundo e não é mais para se ver as escrituras por aí. Apaga todos os aplicativos, não é para ter nada a respeito da Bíblia. E aí? E quem for pego com a Bíblia, ou seja, a pena de morte. As pessoas teriam medo de carregar a Bíblia, não se achariam mais a palavra de Deus assim escrita. Mas aonde que essa palavra estaria escrita e que o homem não pudesse apagar? No nosso coração. Por isso que nós temos que aproveitar a oportunidade, nós temos que meditar, nós temos que se alimentar, nós temos que trazer isso para nós. Amém, igreja? O manejar bem a palavra de Deus. Uma vez eu fui numa reunião escolar, aí estava acompanhando as crianças, né? Aí a diretora, ela falou assim: eu vou pedir para o pastor Marcos, para ele dar uma palavra aqui para a gente. Aí eu não tinha levado a Bíblia, né? Aí eu tinha a Bíblia no celular. Aí eu abri a Bíblia e aí eu fui pregar. Mas aí quando fui pregar, travou. Não abria o aplicativo. Aí eu, na hora, busquei uma palavra, né? A palavra que eu iria pregar, eu falei: vou pregar sobre isso. Aí quando eu estava abrindo, deu um problema lá na internet, né? E eu pedi para ligar o Wi-Fi, não, mas não teve jeito. Aí eu busquei na mente e falei para as pessoas. E aí eu fiquei pensando, né? Se eu não tivesse essa palavra no coração, imagina o testemunho. Eu fiquei pensando depois: meu Deus, se eu não tivesse essa palavra no coração, mas um pregador ele tem que ter. Mas tem pregadores que não têm, né? Tem pessoas que não têm. Ou seja, imagina a vergonha, o testemunho. Então, igreja, é para isso que Deus quer que nós venhamos manejar bem a palavra. O Espírito Santo, ele só vai lembrar você daquilo que você lê, daquilo que você se alimenta. Se você abre a Bíblia e você medita, você está guardando ali no seu coração, em algum momento, o momento que você precisar, o Espírito Santo vai lá e te lembra, e você vai usar aquela palavra. Mas se você não medita, como que você vai manejar, né? Por isso que lá em Salmos diz: meditar de dia e de noite. No versículo 16 diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Olha aí, ó, falatórios, discussões, né? Hoje em dia é o que você mais vê, é um querendo ser mais do que o outro. Infelizmente é uma competição, né? Para quem é melhor. Eu sou melhor, eu sei mais, eu vou falar mais.
E se a gente entra nessa discussão, a Bíblia diz que deles passarão em piedade ainda maior. Ou seja, em algum momento a gente vai falar de coisas que a gente não conhece, como fez Jó. Jó teve um momento na vida dele, ele começou a querer debater a palavra. Com quem? Com Deus. Ele começou a querer debater. Aí Deus começou a fazer umas perguntas para ele, e ele não conseguiu responder nenhuma. E ele entendeu que ele tinha muito que aprender, muito. E ele pediu perdão, e ele falou: Senhor, me perdoa, falei de coisas que não conhecia. Falatórios. Tem muita gente que fala de coisas que não conhece, igreja, só para dizer que sabe, né? Poucos são aqueles que ouvem, como a gente está aqui ouvindo a palavra. São poucos. Aí fora é um falatório em cima de falatório, ou seja, um debate. Se você vai falar da palavra para alguém aí fora, não, já sei, já conheço tudo. Mas você vai ver o testemunho dela, meu Deus do céu. E quando se trata de igrejas também tem debate, né? Para ver qual que é a igreja melhor, para ver qual que é o cristão, né, melhor, aquele que conhece mais. Será que realmente é isso que importa? Se uma pessoa não se apresentar em um bom testemunho, nada disso adianta. Se o testemunho dela for negativo, significa que Deus não está na vida dela, ela está sozinha. Então nada disso adianta, não resolve. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Misericórdia. Entre os quais inclui Emineu e Fileto. Essa linguagem como câncer é uma linguagem doentia, e a Bíblia diz que nós temos que ter uma linguagem sadia. O que é uma linguagem sadia? As pessoas, elas ficam observando como você usa da linguagem. Você sabe que quando a gente medita na palavra, a gente costuma usar muito as palavras daquilo que a gente se alimenta, né? Olha, a linguagem dele é diferente, fala diferente. Não foi isso que os soldados falaram para Pedro? Olha, ele se comporta diferente, ele fala como Jesus, ele fala como os irmãos. Então ele faz parte do grupo, a linguagem dele denuncia ele não é dos nossos. Olha a linguagem dele, é diferente. A nossa linguagem, ela tem que ser sadia. Você vê que o mundo faz de tudo para impor uma linguagem que tem corroído como um câncer. É natural, é um palavrão de vez em quando. É natural para o cristão? Não é. Mas tem cristão que fala palavrão? Tem. Xinga todo mundo que passa na rua. Eu sou assim mesmo, eu cresci assim. Olha, não vem querer me mudar, não é assim? Tem ainda debate ainda. Ou seja, uma linguagem que está o quê? Corroendo. Imagina alguém passar, né, na frente da casa dessa pessoa, aí de repente está ouvindo lá uma música secular, aonde a linguagem chega, traz vergonha. Mas não é um cristão que mora aí? É maior a linguagem que ele está usando. Se ele está se alimentando daquela linguagem, daqui a pouco ela está o quê? Pronunciando também. É o que se alimenta, igreja. Mas se a gente se alimenta da palavra de Deus, a nossa linguagem é diferenciada, a nossa linguagem é sadia. Ou seja, a pessoa demonstra, até mesmo falar, que Deus tem o alimentado com aquilo que ela precisa ser alimentada. Amém, igreja?
A Bíblia diz que a linguagem do mundo corrói como um câncer. E aí você sabe que essa linguagem mundana, ela tem tentado entrar nas nossas casas de todos os jeitos. Às vezes você manda seu filho para ir à escola para aprender, né? E aprende muito, mas também aprende uma linguagem que você não está acostumado, né? a pronunciar. Aí às vezes chega em casa pronunciando aquela linguagem. Você aprendeu isso? Você sabe que ela na escola, às vezes com um coleguinha, né? Uma convivência. Eu estou falando que os professores estão ensinando errado, não? Eu estou falando que é um ambiente que muitas vezes não tem total controle. Um ambiente que não tem muito total controle, a pessoa ela vai ser influenciada de alguma forma para o lado negativo. O mundo é assim, você não controla o mundo. E nós frequentamos o mundo, igreja, vamos ao mercado, vamos às ruas, nós convivemos no mundo. Então é uma linguagem que influencia, e muitas vezes negativamente, corroendo como um câncer, corroendo a fé, corroendo a esperança, né? Corroendo os projetos de Deus na sua vida. Tem pessoas que saem daqui com fé e daqui a pouco, antes de chegar em casa, só porque conversou com alguém, já começou a corroer aquilo que ela recebeu. Ou seja, a fé, estava na fé, e aí, está vindo da igreja, né? Eu fui lá, fui buscar a minha bênção. Você acredita mesmo em buscar a bênção? Você acredita mesmo que Deus age assim? E começa a conversar, daqui a pouco a pessoa começa a esmorecer. Olha, estava tão bem, estava na fé, mas aí eu parei ali, conversei com uma pessoa e a minha fé já começou a corroer. Para você ver como que nós somos frágeis, né? E como que o mundo trabalha de uma forma para tentar nos destruir. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a linguagem secular, com aquilo que o mundo usa para corroer a nossa fé. Infelizmente muitas pessoas aí estão com a fé corroídas, né? Muita gente, infelizmente. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé alguns. Você já viu alguém sair da igreja e de repente começar a falar mal da própria igreja a qual ela frequentava? O que a gente mais vê hoje, gente, isso é terrível. Imagine um pastor, ele trabalha ali 10, 20 anos naquele ministério, aí saiu do ministério, o ministério não presta mais. Aí fala, não, aquele ministério ali eu fiquei 20 anos, perdi 20 anos da minha vida. Olha que coisa terrível. E aí, essas pessoas, elas têm muito conteúdo para tirar a fé de muitos, sabia? Muito conteúdo, infelizmente. Às vezes a gente fica observando, eu sou vacinado quando sair, eu fico observando e eu vejo muita gente dessa forma. Mas eu nem dou muito importância, ouço, mas isso aí não me atinge mais. Mas eu fico observando quanta ingratidão, meu Deus do céu. E quando você é ingrato apenas para você mesmo, olha, eu não vou falar, mas eu tenho meu pensamento, não sei o que, eu também se torna ingrato só para ela mesma. O problema é quando quer influenciar outras pessoas. Você tem que sair daí, esse ministério não presta, esse ministério é assim, e começa, meu Deus do céu. Eles têm muito conteúdo para fazer isso, para influenciar as pessoas negativamente e destruir a fé, e tem feito isso, infelizmente, igreja.
Só que aqueles que estão firmes com Jesus, que têm um testemunho, eles não conseguem atingir, né? Por exemplo, graças a Deus, a nossa fé é firme. O tanto de gente que já tentou corroer a nossa fé, tentando nos tirar da obra, igreja, foi pouco não. A grande maioria que nós conhecemos ou conhecíamos, né? A gente não conhece, né, pessoas assim, a gente pensa que conhece, que saíram da obra, tentaram nos tirar também. Impressionante, igreja, impressionante. E aí o que você observa? Que hoje pedem oração para a gente. Aí a gente fica pensando assim, a gente não entende isso, né? Tentou nos tirar da obra e hoje vive pedindo oração. Dá para entender? Por quê? Porque a gente não se corrompeu, porque a gente não deixou o câncer, né? O falatório, o testemunho negativo corroer a nossa fé. A gente permaneceu. Por quê? Porque a gente tem visto Deus agir na nossa vida, a gente tem crido na palavra, a gente tem criado mais intimidade com Deus. E é isso que deixa o cristão firme. Amém, igreja? Ou seja, uma pessoa que é firme, ela pode até sair, mas não por testemunhos de outras pessoas. Aquela pessoa era firme, de repente aconteceu lá uma injustiça, tiraram aquela pessoa do ministério. Acontece. Nem todo mundo sai, né, de um ministério porque tomou uma decisão. Às vezes, infelizmente, né, alguém tira, né? Eu já vi muito caso assim também. Infelizmente isso acontece. Então a pessoa era firme, mas olha lá, removeram a pessoa do ministério. Isso acontece. Mas quando acontece isso, a pessoa segue o quê? O caminho dela. Olha, eu amo esse ministério aí. Aconteceu uns probleminha lá, mas olha, nem por isso eu vou falar mal do ministério. Eu amo esse ministério, mas vou continuar a minha vida. Ou seja, é uma pessoa de Deus. Mas tem uns, infelizmente, que você já deve ter visto pessoas assim. Você já deve ter convivido, ter tido uma experiência com pessoas assim. Então, se você é firme com Deus, se o seu testemunho é firme, se você tem buscado a Deus, se você tem feito uso da palavra, ou seja, não vai ter câncer, não vai ter doença, não vai ter testemunho, palavra negativa de derrota que vai tirar você do caminho do Senhor. Amém, igreja? E aí a palavra diz assim, pervertendo a fé de alguns, né? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Esse é o selo de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ou seja, aqueles que fazem a vontade, aqueles que dão testemunho, igreja, aqueles que não escandalizam a obra, são esses que pertencem a Deus. Se você tem dado um bom testemunho, este é o selo que está na sua vida, e é isso que importa. Isso que importa. De vez em quando a gente fica folheando, né, fotografias, vídeos, né, das igrejas, das cidades que a gente já passou, do trabalho, e isso nos fortalece de um jeito tão grande. Aí a gente fica pensando, olha aí, tá vendo? Nenhum escândalo, graças a Deus. Por onde a gente passou, testemunho. A gente pode voltar lá na cidade agora, se a gente quiser, e o testemunho é o mesmo. Ou seja, ninguém saiu por conta de algo ruim que nós fizemos.
O testemunho agradou a Deus. Então, se tem agradado a Deus, é isso que importa, igreja. É isso que importa. Significa que nós estamos firmes. O seu testemunho fala a respeito de você. Amém, igreja? Quem está entendendo? E aí, a Bíblia diz: ó, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, eu falei daquele que é firme, e de vez em quando acontece uma injustiça, né? Mas a Bíblia diz aqui, ó, aquele que professa, ou seja, mesmo diante da injustiça, o Senhor livra, né? O Senhor guarda, protege. Injustiça acontece em todo lugar, mas aquele que professa o nome do Senhor, o Senhor faz o quê? O Senhor aparta ele da injustiça. Ou seja, está acontecendo uma injustiça, então se eu estou aqui professando, Deus faz o quê? Vai me apartando. Está acontecendo uma injustiça ali, então vem para cá, vem à parte, vai para lá não. Deus é maravilhoso, né, igreja? Isso é cuidado, isso é guardado, isso é amor, e Ele tem provado esse amor todos os dias. Amém? No versículo 20 diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, e alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, por que nós vemos a igreja? Para nos purificar. Quando nós acharmos que não precisamos mais da igreja, eu não preciso mais da palavra, eu conheço toda a palavra, a Bíblia está na minha mente, eu não preciso mais ouvir uma pregação. A gente começa a deixar de se purificar. Enquanto você está meditando na palavra, você está se purificando, está tirando os erros, porque todo mundo erra, e erra muito, igreja. Mas se a gente busca a palavra, a gente está se purificando. Olha, eu entendo que isso é errado, eu vou tirar isso da minha vida, vou tirar esse erro da minha vida, eu não vou fazer mais isso, eu vou me tornar uma pessoa melhor, graças à palavra que eu tenho ouvido. Então, a esta pessoa que tem se purificado, a Bíblia diz que será utensílio para a honra, santificado e útil ao possuidor. Ou seja, todos nós preferimos ser um utensílio de honra. Então, para isso nós temos que estar o quê? Estar buscando sempre esse renovo, que é a palavra de Deus. Assim, pois, aliás, no versículo 22, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, Deus ele nos manda doutrinar, congregar com aqueles que têm o que? Fé, aqueles que têm justiça, aqueles que têm amor, os que têm paz, os que têm um coração puro e invocam o Senhor. Ou seja, a igreja no modelo perfeito tem que ser assim. Mas eu te pergunto, todas as igrejas é nesse modelo? Infelizmente não é. Todos os cristãos estão nesse modelo aqui? Infelizmente não estão. Tem uns que carregam o amor, carregam a fé, mas não carregam a paz.
não carregam a pureza, né? Não carregam a justiça. Tem uns que carregam a justiça, não carregam o amor. Tem uns que carregam o amor e não carregam, né, a fé. Ou seja, e certamente em algum momento pode até faltar na nossa vida um desses dons. É um dom, né, igreja? Mas aí, quando estiver faltando, quando estiver fragilizado, o que eu vou fazer? Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja para renovar os meus dons. Porque lá na igreja eu vou encontrar pessoas que têm paz, que têm amor, que têm justiça, pessoas que têm fé, ou seja, pessoas que têm o coração puro. Então eu vou me renovar, eu vou orar com elas, né? Eu vou congregar com elas, e naturalmente, né, as palavras também vão estar em mim, esses dons também vão estar em mim. Tem um ditado que diz assim: olha, me diga com quem tu andas, eu te digo quem você é. Tem pessoas aí mesmo que falam: sou uma boa pessoa, mas você vai olhar aonde ela tem andado, com quem ela tem andado. Aí você: não dá para confiar não. Olha as companhias, olha o ambiente que ela tem andado. Mas nós que aqui estamos, nós estamos procurando ser pessoas melhores. E que lugar melhor do que a igreja para ser purificado? Então, quando alguém falar: olha, você foi para a igreja de novo, graças a Deus, e cada dia estou me tornando uma pessoa melhor. Cada dia estou me tornando uma pessoa melhor. Aí você olha para a vida dela e, infelizmente, cada dia é pior. Ou seja, você está no lugar certo, igreja. E quanto mais se purifica, mais Deus abençoa. No versículo 23 diz assim: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Pastor, eu não tenho paciência. Então tem que trabalhar a paciência. Pastor, eu não gosto de ensinar ninguém. Então tem que trabalhar o ensino, os conselhos. O cristão sempre tem que ter um conselho para dar, uma palavra. Às vezes alguém vai falar: me dá uma palavra aí. Você é da igreja, me dá uma palavra. Você vai ter que ter uma palavra para dar àquela pessoa, né? Olha, me ensina aí o caminho que eu devo seguir. O caminho é Jesus. Você vai ter vários ensinamentos, igreja. Você tem esse ensinamento para dar. Pastor, eu não sou brando, eu sou esquentado. Comigo é assim: bateu, levou. Eu gosto de briga. Não, o cristão tem que ser brando. O que é brando? É a pessoa que ela procura conciliar. A Bíblia diz que Deus, ele nos deu o ministério da conciliação. Ou seja, um conciliador, se não tiver brandura no seu coração, como é que ele vai conciliar? Chega uma pessoa que está brigando, né? Um casal, aí de repente vem um e fala: olha, é só briga lá em casa, eu não aguento mais. Aí o conciliador: mas briga como assim? Eu estou sendo. Então agride também. Eu estou apanhando, bate também. Está ajudando? Claro que não. Está atrapalhando, está destruindo. Então nós temos um ministério da reconciliação e tem que ter brandura, tem que ser brando. Ou seja, nós temos que refletir nas reações, nas respostas, porque faz parte do testemunho. Olha, eu pedi uma resposta ali do cristão, ele me deu na lata uma resposta que eu não gostei. Na lata ele me respondeu, ele nem pensou para responder. Aí depois se arrependeu. Olha lá,
tem que ter brandura. Amém, igreja? E para a gente encerrar, diz assim, ó: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Olha aí, essa palavra sensatez significa o quê? Reflexão. Ou seja, eu refleti e voltei, né? Eu não posso agir assim, eu não posso agir dessa forma, eu não posso reagir desse jeito, eu não posso levar minha vida dessa forma, eu não posso viver de qualquer jeito, eu não posso me apresentar de qualquer jeito, eu não posso estar em qualquer ambiente. Então essa sensatez, eu não posso ficar assistindo qualquer programa de televisão, eu não posso ficar andando com pessoas maliciosas. Então é uma sensatez que vai entrar na sua mente. Olha, que você não vai precisar que alguém traga uma doutrina para você. Você não pode isso, não pode, não, você é sensato, você sabe que tudo é lícito, que é livre, mas nem tudo que nos convém. Então você chegou a esse equilíbrio. Não, eu não preciso disso aí não. Olha, vamos, não seria sensato tratar essa pessoa assim, não seria sensato eu agir dessa forma. Ou seja, você chegou a esse pleno conhecimento do equilíbrio. E quem vai trazer isso para você? A palavra de Deus. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Tem pessoas que oram assim: Senhor, me livra do laço do diabo. Tem oração assim? Mas se a gente agir com um bom testemunho, a gente por si só, pelo testemunho, né, a gente consegue se livrar dos laços, tendo sido feitos cativos por Ele para cumprirem a sua vontade. Quem entendeu a palavra, igreja? Guarda essa palavra no seu coração e medita nela. É uma palavra completa. Medita em casa, né? O que tem que ter na vida do cristão?